O título da mensagem de hoje é Profetizando e Construindo um Futuro que? Abençoado. Tem gente que constrói sem profetizar e vive da provisão natural, como eu dizia ainda há pouco. Vive só da força do seu trabalho, do braço da sua carne, do seu natural. E age segundo o seu coração. Um dos atendimentos que eu fiz esse ano, uma pessoa falou assim: pastor, eu segui meu coração. E eu tinha mandado uma mensagem para a pessoa, falado assim, porque eu estava falando com a pessoa por mensagem. E isso aqui é um alerta para a gente. Eu falei: acalme o coração e ouça o Espírito Santo. A pessoa nem é daqui da igreja. Então, já derrubo qualquer tipo de... Acho que não, você não acha. Acalme o coração e ouça quem? O Espírito Santo. A pessoa me respondeu, ela pode estar até me assistindo, não tem nenhum problema, não estou... Eu respondi: acalme o seu coração e ouça o Espírito Santo. Porque Jeremias 17, versos 9 e 10... A Bíblia, a palavra do Deus vivo, e é com ela que eu sempre vou guerrear, e ela sempre será o norte para um aconselhamento, para um alinhamento, para uma decisão na minha vida, em nome de Jesus. Jeremias 17 vai dizer que enganoso é o coração do homem mais do que qualquer outra coisa. É que eu senti, sabe, é enganoso. A Bíblia diz, você não vai me convencer que teu coração está melhor do que a palavra do Deus vivo, e nem que o meu coração. Acerta mais do que Deus não acerta. O coração do Rogério até hoje, aliás, o Rogério até hoje paga o preço de escolhas que o Rogério fez, ou decisões que o Rogério tomou, respostas que o Rogério deu, porque ouviu o coração, Paulinho, e não a palavra de Deus. Você entende isso? E Paulinho e João, quero saber que dia que vocês vão sentar à mesa comigo, nesses 12 dias, tá bom? Já está dado o recado. E não é do meu coração, é do coração de Deus para nós. Então, cuidado com o seu coração. Por isso, em Provérbios 4 vai dizer: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu. Guarda ele. Porque ele é vulnerável. Ele se deixa levar. Palavras sutis roubam o coração da gente. Emoção rouba o coração da gente. Mas Deus faz do nosso coração uma fonte que jorra. Saídas para a vida, soluções, atitudes e posicionamentos de fé. E aí eu respondi para essa pessoa: guarde seu coração, acalme seu coração, mas ouça o que o Espírito Santo está lhe dizendo. Que isso aconteça com o Rogério muito esse ano e em nome de Jesus. Acalme o coração e ouça o Espírito Santo de Deus. Em Amós capítulo 3, verso 7, está escrito assim, certamente o Senhor soberano não fará coisa o quê? Alguma, sem antes revelar seu plano a seus servos, os o quê? Profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não o quê? Profetizará. Amós foi um profeta. E eu acho bonito aqui ver Amós dizer assim, ouvindo o Espírito de Deus: certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar seu plano a seus servos, os profetas. Se você é contratado para trabalhar numa empresa, e não te explicam, não te ensinam o trabalho que você deve executar, poderão lhe cobrar de não ter executado aquele trabalho? Poderão, gente? Do mesmo jeito, Deus não pode levantar um profeta na terra com quem ele não fale. O problema é que cada dia mais as pessoas são duras de coração para crer nos profetas. E como a Bíblia advertiu, no fim teriam comichões no ouvido e vão procurar quem fala o que agrada a sua alma e não o que edifica o seu espírito. Cada vez mais a gente vê, e infelizmente tem muita gente também que, pelo amor de Deus, envergonha, mas cada vez mais se tenta banalizar o ministério profético. É um monte de gente que
não tem esse ministério. Quantos ministérios existem? Sabe me dizer? Quantos, Jenny? Se você errar, você vai falar, você não pode ir mais. Esse ano eu vou ficar assim, ó. Primeiro que você errar o Assara, eu já oro. Falo, Senhor, eles não estão. Então tá. 5. Um deles é profeta. Se Deus levanta um profeta, nós precisamos ouvir. Mas o problema é que às vezes, quem não é profeta quer ser. Quem não é mestre, quer ser. Tem um monte de gente que quer pastorear um rebanho que não responde por ele. E vai gerando feridas, mutilações, fragmentando o corpo de Cristo. Porque está exercendo algo que não recebeu de Deus. E que não vai responder. E quem dá crédito? A Bíblia diz que um cego guiando o outro, vão os dois para o abismo. Quando um profeta fala, e tem uma mensagem que Deus me deu desde outubro ou novembro, sobre cuidado com o profeta velho, e não é nada, né, Zé, em relação à idade. Quem você está ouvindo? Deus está falando isso com a igreja desde outubro, novembro. E tem gente subindo, e tem gente descendo ladeira abaixo, no mundo inteiro. A quem estamos entregando nosso coração? Quando Deus ele fala, Amós, pode dizer isso aqui. Aí o Amós, eu imagino que ele fala assim, mas se eu falar isso aqui, parece que eu estou me exaltando. Deus fala, escreve. Que eu não vou fazer nada sem falar com vocês, meus profetas. Sempre haverá uma palavra na boca de alguém que está servindo a Deus de forma decente. Sempre haverá uma palavra inspirada, bíblica, na boca de quem está servindo a Deus. Mas quem para de servir a Deus no meio do caminho, vai haver muita emoção, vai haver muito natural, vai haver muita euforia, muito eu acho, muito eu penso, mas a minha opinião. E quando a gente está diante da palavra de Deus, a nossa opinião não deveria contar. Jesus não usou a opinião dele para enfrentar o diabo. Tem gente perdendo para o diabo porque quer ir na sua opinião ou na opinião dos outros. Jesus usou, está escrito. E cada vez mais corações vão se fechando e endurecendo por causa das opiniões. E porque se distanciam da voz profética. Quando a gente fala sobre um mês de janeiro, ser um mês sobre profetizar, não é sair falando um monte de coisa que eu quero receber, como eu falei no domingo. Mas é ouvir Deus, é me consagrar, é fazer silenciar todas as outras vozes que tentem me atrapalhar de ouvir aquele ao qual eu vou dar conta da minha alma, inclusive. Silenciar essas outras vozes para ouvir bem, para poder falar direito. Ezequiel, quando profetiza sobre um vale de ossos sequíssimos, e aquilo é só o teste. Um vale de ossos secos na vida de Ezequiel é só treinamento. A profecia mesmo é para a nação de Israel. Um vale de ossos secos é só uma visão daquilo que vai acontecer de verdade. E se a gente é reprovado no treinamento, como é que a gente quer ser aprovado no campo de batalha? Se a gente é reprovado no start, no começo da coisa, como é que a gente quer ser aprovado até o fim? Ezequiel precisou ouvir Deus. Caminhar num ambiente desagradável, caminhar num ambiente que a maioria de nós não gosta, não quer estar, mas ouvindo Deus até em ambientes que a gente não está gostando. Mas se foi Deus que levou, continua ouvindo, que daqui a pouco você vai abrir a boca e a vida vai prevalecer naquele lugar. Deus está nos treinando para jorrar, transbordar vida onde nós passarmos durante esse ano. Porque lá fora, a morte avança. Gente, cada vez mais, a gente vê pessoas perdendo completamente, um pouquinho às vezes de bom senso, de bases. A gente vê cada absurdo. Eu estou aí com a Bela, que fez 3 meses ontem. Quando eu imagino que alguém pega uma bebezinha, um bebezinho e abusa, eu só consigo imaginar o demônio na pessoa. É um bebê. Quando eu vejo um filho matar um pai, ou um pai matar um filho, eu só vejo o demônio agindo. Quem entende o que eu estou dizendo? E nós estamos num tempo em que as coisas, onde
quando a gente vê que as pessoas criam comunidades nas redes sociais, ou criam alianças, grupinhos, hoje grupo do WhatsApp, né? Os grupos paralelos, aí tem grupo que o diabo é o administrador do grupo. Porque é o grupo para falar as coisas que a gente não tem coragem de falar na cara de ninguém. Gestor do grupo, Satanás. E jovens se suicidando, como a gente acompanhou um caso agora no final do ano. Um jovem da idade do Rogerinho, que quando bebê, Rogerinho às vezes brincava com ele. A polícia vai fazer a perícia e vê no computador que desde novembro ele estava num grupo que incentivava e ensinava como cometer tal ato. Gente, as trevas estão avançando. E se aquele que é luz está tirando onda, sua casa vai ser tenebrosa. As trevas estão avançando, o diabo não tira férias, nem brinca com ninguém. E pelo amor de Deus, eu não estou falando sobre férias, porque agora como é período de férias escolares, contra férias, pelo amor de Deus. Deus tira descanso e descanso é divino. O que eu estou dizendo é sobre a quem eu sirvo, a quem eu pertenço e como a minha postura, independente do momento da minha vida. De quem eu sou. Eu sou da luz ou das trevas, da verdade ou do engano? Eu ouço o que Deus está dizendo quando o leão ruge na selva, quilômetros de distância, os animais tremem. Mas quando Deus fala na boca de um profeta, tem gente que espera só o culto acabar para dizer, isso aí não é bem assim, isso aí é por causa de tal coisa, tal coisa, tal coisa. E por isso que a vida da pessoa não sai do lugar, sobe e desce, é gangorra no máximo. Porque se afasta do temor de Deus. Que isso não aconteça comigo, com você. Que nós sejamos aqueles que têm o temor e a honra. Se o Senhor falou, a responsabilidade do profeta é profetizar, ainda que alguém não goste, ainda que alguém não se agrade. Quem foi chamado para profetizar, profetize. Quem tem uma palavra, ensine. Quem recebeu o ministério da consolação, console. Falamos disso no ano passado. Primeiro, antes de ler o primeiro tópico, só deixa eu colocar Isaías 44, versos 25 e 26, aí eu já leio o primeiro tópico. Olha o que diz aqui em Isaías 44, olha a responsabilidade de Deus com a palavra dele, em nós e através de nós. Mostra que os falsos profetas são o que, gente? Mentirosos, e faço os adivinhos parecerem o que? Tolos. Faço os sábios errarem suas previsões, e assim provo que são o que? Insensatos. É bíblico. Um profeta pode e deve ser julgado pelas suas profecias. Mas sabe qual é o problema? A gente está vendo um tempo que por mais que fale e testifique, a pessoa gosta mais do ego. O diabo está cegando as pessoas. Por mais que se fale, Deus testifique, por mais que seja, não tinha, olha, é Deus. Cada vez mais o nosso coração se torna duvidoso, incrédulo, julgador, não da profecia, mas em favor do que a gente quer como zona de conforto. A zona de conforto não promove ninguém, ela esconde só. Guarda isso, a zona de conforto não promove ninguém. Ninguém cresce na zona de conforto. A gente só se esconde da realidade, da vida. E depois vai ter que sair com a canequinha pedindo ajuda para todo mundo. Porque não quis lidar com a vida. Quem entende o que Deus está falando? Esse é um tempo de a gente construir um futuro abençoado. Profetizar e construir. O que é isso? Eu falo segundo ouvir de Deus, mas eu ajo segundo Deus falou. Profetizar e construir é falar segundo ouviu de Deus e agir segundo Deus falou. Não é cruzar os braços e ficar só falando. Mas também não é trabalhar murmurando, não é construir reclamando. Tem que alinhar o que eu falo com o que eu faço. Quem eu sou com quem eu creio. Por que eu ajo assim? Porque mudou meu modo disso, daquilo outro, a minha conversão mudou tantas coisas na minha vida. Porque agora eu sei a quem eu pertenço. E tem coisas que não vão comportar mais. Aí o verso 26, o 25 falou dos falsos profetas. E o 26? Aí Deus diz, mas cumpro as previsões de meus o quê? Irmãos, é com muito temor. Deus tem levantado profetas nessa casa. E
É simples, fica registrado todos os cultos. É só pegar aí online e ver o que foi ministrado em novembro, o que aconteceu em dezembro, o que foi ministrado em outubro, o que aconteceu em novembro. É só olhar. Julgue, mas segundo a reta justiça. E tenha o temor de entender que Deus vai cumprir tudo que Ele está falando. Deus não vai dever nada a ninguém. E nem vai desonrar quem serve a Ele. Lembra da pessoa que entra numa empresa? Ele só pode ser cobrado se ele receber instrução. Se Deus levanta um profeta, ele precisa dar a palavra. Porque se ele não der a palavra, o profeta não pode ser julgado. Aí ele diz, por meio deles, digo a Jerusalém, este lugar voltará a ser habitado, e às cidades de Judá, vocês serão reconstruídas, restaurarei todas as suas ruínas. Que esse seja um tempo de restauração, que esse seja um tempo de corações se voltarem ao primeiro amor, que esse seja um tempo de alinhamento na visão, nas palavras e nas ações para a glória de Deus. O primeiro tópico mostra um dos alvos do diabo. Deus nos levanta e encoraja a fazer o quê? Deus nos levanta e encoraja a fazer o quê, gente? Profetizar. E construir junto dele um futuro como? Poderoso e abençoado. E qual é esse alvo que o diabo quer? Que a gente não profetize e que a gente não creia na palavra profética. O diabo não quer que você se levante. O diabo não quer que ninguém se levante para profetizar. O diabo não gosta quando alguém diz, Deus está alinhando algumas coisas. Não, não. O diabo quer que fique tudo bagunçado, cada um faz o que quer. Como a Bíblia diz, ali no finalzinho, quando você vai ler para Juízes, fala, eles viviam sem rei, sem leis, cada um fazia o que lhe parecia bom. Não. O reino de Deus não é uma bagunça. Deus levanta e encoraja. Olha para a sua família e fale o que a Bíblia diz da tua família. Não o que exames, diagnósticos, situações, cenários naturais dizem. Fale mais sobre o que Deus está dizendo. O problema é que a gente fala demais do que a gente está vendo. Ah, porque meu cônjuge. Ah, porque meus filhos. Ah, porque meus pais. Ah, porque isso. Ah, porque aquilo. E nesse a gente está profetizando mais dores para dentro de casa. Chega de lamentar, murmurar e profetizar dores para dentro de casa. Está na hora de dizer glória a Deus, essa casa, essa família, esses filhos, esse casamento. Quem entende? Deus encoraja. Rugiu o leão, quem não vai temer? O rei da selva. Mas o profeta recebeu de Deus uma palavra e falou, quem dá crédito? Quem dá crédito, Deus diz, vai avançar, vai progredir, vai prosperar. E aí, a gente pensa assim, bom pastor, isso aí então é responsabilidade dos pastores ou de quem tem o ministério, porque profetizar é uma coisa, ter o ministério de profeta é outra. Todos fomos chamados a profetizar. Quem é que foi chamado a profetizar, gente? Todos nós. Pastor, não. Sim, é só ler Apocalipse 5, versos 9 e 10. Digno é o Cordeiro de abrir o livro, porque foi morto. Ressuscitaste e compraste para Deus homens de toda raça, tribo, língua e nação. E para o nosso Deus fizeste o que? Ler? Reis e sacerdotes. Eles reinarão sobre a terra. O sacerdote se conecta com Deus, o rei governa. Pastor, e o profeta? Deus falou que derramaria o Espírito dele e nós profetizaríamos. Então, recebemos o sacerdócio, conexão. Ele derrama o Espírito sobre o sacerdote. E nos levantamos com voz profética. Quem não recebe do Espírito, quem não se conecta no Espírito, não pode profetizar. Agora, uma vez que se conectou no Espírito, ainda que não seja profeta, não tem o dom, o chamado, o ministério profético, foi chamado para profetizar a palavra. Paulo vai falar também sobre isso. Quando ele fala sobre orar em línguas, ele não está recriminando uma igreja que ora em línguas, nem está desencorajando, pelo contrário. Orar em línguas é edificação, é pegar as armas espirituais e se preparar para vencer batalhas. Porém, a Bíblia vai dizer que Paulo fala, não adianta ficar na igreja alguém falando em línguas e quem está ouvindo não ser edificado. É melhor que alguém se levante e profetize. É melhor que alguém se levante e profetize. Eu queria que vocês orassem em língua, mas queria mais ainda que todos profetizassem, para que aqueles que ouvem possam ser alcançados. Paulo estava dizendo que todo mundo era profeta dentro da igreja? Não, mas que todos, ao receber a palavra de Deus, repliquem a palavra de Deus. O que a gente leva lá para fora depois de ser ministrado aqui dentro? O que a gente leva lá para o nosso dia a dia? O que a gente leva para dentro da nossa casa? O que a gente leva para o trabalho depois de sermos ministrados em um culto como esse? Tem gente
que quando acabar o culto, 5 minutos, sem encostar na pessoa e falar, e aí, a palavra de hoje foi bênção. Foi do que mesmo? Experimenta fazer o teste. Foi que Deus é bom e o diabo não presta. Foi que é benção, o culto foi benção. Ei, como é que eu vou profetizar? Como é que eu vou declarar a palavra que eu nem guardei no coração? Que eu nem acolhi no meu coração. Eu gosto de anotar. Que eu nem acolhi no meu coração. Como é que eu vou guardar essa palavra? Como é que eu vou profetizar a vida dentro de uma casa, se eu nem sei o que profetizar e eu fico falando coisas na minha cabeça? Não, pastor, mas sabe, eu conheço a Bíblia, mas você está ouvindo Deus hoje. Deus não é um museu para a gente visitar e contar as histórias. A Bíblia não é um livro de museu que conta o que aconteceu. A Bíblia é um livro vivo. É a palavra do Deus vivo que quer se relacionar comigo, com você todos os dias. Todos os dias. Esse relacionamento com Deus é vivo, vivo. E às vezes a gente está perdendo, por quê? Porque a gente está profetizando algo que Deus nem falou. Oséias 4:6 é bem conhecido. Ele vai dizer assim, ó. Oséias: meu povo está sendo o que, gente? Destruído porque não me conhece. Porque vocês sacerdotes não querem me conhecer, eu não uso o quê? Reconhecerei como meus sacerdotes. Lembra que eu acabei de citar Apocalipse 5, 9 e 10? Quem é que foi feito rei e sacerdote? Todos que foram comprados por Jesus. Quem é que foi comprado por Jesus? Dá um glória a Deus aí. Então é para mim e para você. Porque se esqueceram da lei de seu Deus, eu me esquecerei de quem? Seus filhos. O que eu vejo de filho caído porque os pais desonraram a Deus não é brincadeira. Isso é sério e é bíblico. Em Deuteronômio 30, Deus também vai dizer: escolhe a vida para que viva você e a tua descendência, a tua família, a tua semente. As minhas escolhas impactam diretamente o futuro do Rogerinho, do Israel e da Bela, ainda que cada um dê conta de si mesmo a Deus. Ainda que eles não estão sentenciados, eles estão influenciados. Existe uma diferença entre sentença e influência. As minhas ações vão influenciar meus filhos, mas isso não é uma sentença. Eles podem fazer a escolha deles. Quem entende o que eu estou falando? Mas ainda assim é uma influência. Eu não quero uma influência ruim para os meus filhos. Você quer? Eu preciso levar para eles uma influência boa. O que também não é garantia, mas é promessa. É promessa que aquela semente vai germinar e vai dar fruto. Que ainda que em algum momento da estação, em algum momento da vida, ela venha secar, quando as águas de Deus chegarem, vai brotar e dar frutos e flores como uma planta nova. Esses dias eu via que a filha de uma pregadora aí, bem conhecida, que algum tempo atrás estava bem perdida, bem perturbada, tentei achar outra palavra, não encontrei. Ela voltou para Jesus. Claro que você pode, pastor, não sei se está falando da mesma pessoa, mas quem viu alguma coisa desse tipo? Não sabe, não. E ela afrontava a mãe. Ela estava totalmente corrompida e afrontava a mãe e criticava os crentes, a igreja, e estava totalmente... E agora, eu vi hoje, acho que foi, ou ontem, ela dizendo: eu me iludi com o mundo, eu me iludi com tantas coisas. Cuidado, que a ilusão para nós que estamos na igreja não começa lá fora, começa aqui dentro. O convite começa aqui dentro. Aquela olhadinha na janela e parece que aquilo é melhor do que mergulhar em Deus. Só que a promessa estava lá e a mãe continuou lutando, e a mãe continuou orando, e a mãe continuou intercedendo. E para a glória de Deus ela voltou. Ei, eu creio nas sementes que estamos plantando no futuro profético dos nossos filhos. Eu creio nas sementes que estamos plantando, na colheita que vem pela frente. Agora, o povo de Deus, Deus diz meu povo. Eu sou de Deus, então é garantia de sucesso. O próprio Senhor diz: o meu povo está sendo destruído. Por que não quiseram se relacionar comigo? Eles têm outras prioridades. Não querem me conhecer, mas eles querem saber o que os outros fizeram lá no status e no stories. Porque a falta da leitura
Não, o não ler a Bíblia não é dificuldade com leitura, é falta de prioridade ou interesse. Quem queremos conhecer? Quem queremos conhecer mais esse ano? Desprezar esse conhecimento de Deus vai tirar de nós o poder das palavras proféticas. Por quê? Se alguém quiser profetizar, profetize a palavra. Mas se alguém não conhece a palavra, e não é sobre conhecer a letra, Paulo vai dizer que a letra faz o quê? Mata. O Espírito vivifica. Como é que o Espírito vivifica se... Peraí, mas a letra mata não é a mesma palavra? É, mas o Espírito traz a palavra no tempo certo, na hora certa, do jeito certo. E o principal, que eu devo falar domingo, misturada com fé. A Bíblia vai dizer que a palavra, para muitos, não aproveitou em nada, porque não estava misturada com fé no coração de quem a ouviu. E a pergunta é, a palavra está encontrando no seu e no meu coração uma terra aberta ou a gente está cheio de julgamento no culto? Viramos uma pedreira, quando antes éramos uma terra boa para Deus plantar a palavra dele com muito temor, muita humildade. Crescemos, não em estatura, mas no ego, no orgulho, de tal forma que nos tornamos pedra bruta, onde as palavras de Deus são rebatidas ou ficam só na superfície. E por causa disso já não conseguimos misturar. Você joga uma semente, semente mistura no meio de rocha. Dá para misturar semente na rocha, gente? Mas dá para misturar semente na terra? Como é que está o nosso coração? Aberto para a semente se aprofundar ou fica só na superfície? Muitos querem profetizar. Muitos declaram um monte de palavras bonitas e não acontece nada. Já viu isso? Quem já viu? Diga eu. E a gente mesmo já falou. Por quê? Está escrito aí no próximo tópico. Olha aí o tópico. O problema é sermos rasos no conhecimento da vontade de quem, gente? De Deus. E profundos no que achamos ou sentimos. Essa é forte. Não é que eu acho, é que eu estou sentindo. Alguém achando ou sentindo, eu queria falar outra coisa, mas vai até o inferno achando e sentindo. Mas alguém, no conhecimento da vontade de Deus, vai até o céu. Eu quero ser aquele que vai mergulhar no conhecimento da vontade de Deus e vou até o céu e vou procurar fazer o meu melhor para levar o máximo de gente comigo ao céu, pelo que está escrito e não pelo que eu acho. Pelo que é bíblico, não pelo que eu sinto. É que eu sinto, o Elton. É que me falaram, Elton. Quem tem autoridade sobre o meu destino profético e o meu futuro espiritual e a minha eternidade é o meu Deus. Então quem tem que achar alguma coisa é Ele. E não a opinião dos outros. O problema é que cada vez mais nós nos movemos por opiniões e comparações. E isso é a grande droga dos dias de hoje. Não, pastor, a grande droga de hoje são as redes sociais. A pessoa abre as redes sociais para ver a opinião de alguém. E para comparar a vida dela com a de alguém. Praticamente tudo que a gente acessa por causa dessas duas coisas. Diga comigo, opinião e comparação. Na comparação vai a inveja. Na comparação vai a cobiça. Na comparação vai os ciúmes. Opinião. Na opinião vai a fragilidade, a insegurança, o medo. Aí, Elton, você acha que eu devo pregar ou não? Não, prega sim. Então eu vou pregar. Eu tenho que pregar se Deus me mandou pregar. E às vezes a gente se move por opinião e por comparação. E esse excesso de opinião e comparação nos dias atuais está matando as vozes que deveriam ser proféticas. Porque voz profética não consulta nem opinião e nem compara com nada, nem com ninguém. Deus não levou Ezequiel ao vale de ossos secos para fazer uma comparação com qualquer outro cenário. Deus está fazendo algo novo, algo extraordinário. Eu creio em um Deus que tem poder de criar, de fazer coisas novas. Mas alguém crê? Então eu não preciso de comparação. Não, mas lá na casa do Elton faz de tal jeito, mas aqui não é a casa do Elton. Deus abençoe, Deus seja louvado por fazer desse jeito na casa do Elton. Aqui Deus quer fazer dessa forma. Eu vou dar crédito à voz profética e eu vou avançar. Não por opinião, nem por comparação, mas por conhecer a vontade.
Agora, se eu não reconheço que é vontade de Deus, eu não tenho que ir. Por isso eu não posso ser raso. O povo é destruído, o povo sofre por falta de conhecer, por falta de tocar e ser tocado no íntimo, no profundo. Que esse seja o tempo de nós tocarmos, sermos tocados no íntimo por Deus, gente. Para a gente poder discernir onde a voz dele está falando, para onde ela está apontando. Rogério, aqui, agora sim, agora dessa forma, agora vai, agora vem. Fica, não fale, agora fale, faça. Não faça nada agora. Quem entende o que eu estou dizendo? Nós precisamos construir. Precisamos profetizar. Um futuro abençoado, mas se a gente for raso no relacionamento com Deus, a gente só vai falar coisas da nossa alma. E a nossa alma quer tanta coisa. E nossa alma quer comida, bebida. E por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. Porque são coisas da alma. E gente, fala a verdade, é ruim comer? Ruim é passar fome. Né, Jenny? Ruim é passar fome. Ruim é não ter o que comer. Comer é bom demais, não é, Éder? Oh. Só que o reino de Deus não é comida e nem bebida. E o que Deus está falando? Contra a gente se alegrar e desfrutar. Em Eclesiastes diz que a recompensa do homem é comer, beber, desfrutar do seu trabalho. Não, Deus não está dizendo contra comida e bebida. Deus está dizendo não seja movido por comida e bebida. Porque por causa de comida e bebida, Adão e Eva, através de um alimento, ou ainda Esaú vendeu uma bênção que não conseguiu recuperar. Comida, bebida, status, bens, aprovação, opinião, comparação. Continuam sendo as armas que o diabo usa para iludir gente que estava indo bem. Paulo vai escrever aos Gálatas: ó Gálatas insensatos, quem fascinou vocês? Vocês começaram tão bem no espírito e se tornaram tão carnais. Antes vocês choravam dizendo: profeta, me ensina a ser mais espiritual. Agora vocês fogem e se escondem e enganam. Vocês terminam na carne. Como nós estamos projetando o ciclo chamado 2025? Estamos profetizando e construindo um futuro abençoado? Ou estamos nos enterrando no engano? Deus nos chamou para nos levantar. E começa respeitando a voz dele, a palavra dele, a voz profética, o que está escrito. Passa por reconhecer o que é de Deus e o que não é. Porque a gente precisa ter filtro. A gente precisa reconhecer o que o Espírito está dizendo. E aí a gente não vai sair falando qualquer coisa, porque em nome de Jesus, eis que te digo e tal. A própria Bíblia vai dar resposta para a gente. Tiago capítulo 4. Faz o seguinte, por conta do tempo, eu não vou falar de Tiago 4. Pula um tópico aí, se decida conhecer, não vai precisar colocar. Nós vamos para o último, já vamos para a 1 de João 5. Essa de Tiago, eu quero me aprofundar mais. Na quarta que vem eu vou falar com vocês sobre conhecer, pensar e agir conforme Deus. Isso vai ser fruto de intimidade, de humildade, de obediência e vai nos fazer crescer muito. Quarta que vem eu falo desse tópico, quarta que vem eu leio esse texto, tá? Claro que nos permitindo Deus muda tudo, Ele que manda. Mas vamos para a primeira carta de João, capítulo 5, versos 14 e 15. Olha só o que está escrito. Estamos certos de que ele... Não, põe na Almeida Revista Corrigida, perdão, esqueci de falar. Almeida Revista Corrigida, presta atenção nisso. E esta é a confiança que temos, o quê? Nele. Que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua, o quê? Vontade, Ele nos... Como é que eu conheço a vontade dEle? Reconhecendo a palavra, reconhecendo a voz profética, mergulhando no conhecimento, não sendo raso. Essa é a confiança, antes de abrir a boca para profetizar. Essa é a confiança antes de construir e depois descobrir que construir errado, no tempo errado, do jeito errado, no lugar errado, na hora errada. Perdi tempo. Vou ter que recomeçar. Vou ter que desfazer tudo que fiz. Esta é a confiança que temos nele.
que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele faz o que mesmo? Eu quero Deus me ouvindo, mais alguém? Então eu preciso pedir segundo a vontade dEle. E como é que eu conheço a vontade dEle? Nós começamos lá em Amós. Deus não fará coisa alguma sem revelar aos seus profetas. Então eu recebo uma direção de Deus. Ela é profética. Ela às vezes ela é pessoal ou ela é geral. Agora eu vou buscar o meu íntimo com Ele. E no meu íntimo Ele vai testificar. Você nunca vai me ver falar aqui para você que tem que sair seguindo uma voz sem que o Espírito Santo testifique no seu coração. Porque nós não somos manipuladores. Mas nós respeitamos sim o ministério que Deus levantou. Tem voz profética aqui. E quem respeita isso, pratica Mateus 6,6. Põe aí rapidinho que eu já volto aqui. O que Jesus fala em Mateus 6,6? Ainda dentro do Sermão da Montanha. Pode ser na Almeida Revista Corrigida mesmo. Vai lá, Mateus 6,6. Mas tu quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto. E, fechando a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto faz o quê? Te recompensará. Mas sabe qual é o nosso problema? Quando a gente recebe uma voz profética, uma palavra profética, uma direção, a gente vai falar com alguém, nossa, adiante, você não sabe falar uma coisa para mim. Será? Você acha? Será que aquilo foi para mim? Ah, não sei, ô Clésia, sabe? Porque falaram um negócio. Eu estou achando, eu estou sentindo. A gente volta naquelas duas perninhas que estão derrubando. Opinião e comparação. Eu vejo. Eu vou usar todos os dias, é uma força de expressão. Generalizando o tempo. Eu vejo todo dia gente morrendo dentro da igreja. Porque parou de se mover na pureza da fé. E começou a se mover na comparação e na opinião. Comparação e opinião. E nós não estamos falando sobre prestação de contas. Prestação de contas não é opinião. É responsabilidade bíblica. Nós estamos falando sobre a insegurança que nos toma. Ou o ego inflado, ou a revolta, ou os ciúmes, ou a inveja, ou a competição. E aquilo começa a roubar o nosso coração daquilo que realmente é importante. Continuar ouvindo Deus. Jesus diz assim, ó, quando você for orar, entra no teu quarto. Para de ficar ouvindo tanto barulho, tanta gente, tantas vozes. Fecha a porta, fala com teu pai está lá dentro. Mas a primeira coisa que a gente faz é mandar mensagem para alguém. Você acha que isso aqui é para mim? Você acha que eu me enquadro nisso aqui? A gente já quer marcar um suco. Ou vocês um café, porque eu não tomo café. Com alguém para poder falar aquilo. Porque a gente já não tem relacionamento com Deus. Então a gente precisa arrumar as muletas. E aí é uma muleta encostada na outra. E quem apoia as duas muletas é o diabo. Porque matou o relacionamento com Deus. Já não tem a pureza do primeiro amor. Já não quer o altar. Já não quer o quarto de oração. Já não quer o profeta. Já não quer a Bíblia. Agora quer aquilo que massageia o ego. Que faz bem para a alma. Mas que destrói o espírito. Que em nome de Jesus esse ano nós venhamos profetizar e construir um futuro abençoado, gente, através de um realinhamento da nossa visão e da nossa conexão com Deus. Quem entende que Deus está falando aqui? Entra. Você nunca vai me ver encorajando você a ouvir, ou ser guiado, ou dirigido, ou obedecer quem quer que seja cegamente, jamais. Agora em março vou fazer 24 anos de ministério em tempo integral. Nunca você vai pegar uma pessoa que fala, não, o pastor falou que não precisava nem orar, não precisava, Zé, você que está com a gente aí tanto tempo, você já me ouviu alguma vez, desde o tempo anterior, agora dizer, Sandrinha, não precisa nem orar. Não precisa nem de uma palavra. Nunca. Algum tempo fui atender uma pessoa, olhando para ela, conhecendo ela, eu tinha certeza que ela estava fazendo uma grande besteira. Ainda assim eu tive o temor de dizer, se Deus falou com você, quem sou eu? Mas deixa eu te perguntar, Deus falou com você? Eu tinha 99,99999% que Deus não tinha falado. Que era fruto de tudo que a pessoa estava vivendo. A escolha, as decisões que ela estava tomando. E eu olhei para ela com muito amor. Porque é uma pessoa muito abençoada, maravilhosa. Mas que está debaixo de uma pressão muito grande.
E ela veio procurar o profeta. O diabo quer você longe do profeta. Porque o profeta não massageia ego, ele dá a palavra. E quando a gente chega na igreja, a gente quer a palavra. Mas passa um tempo, a gente já não precisa, a gente acha que a gente é bom pra caramba. Eu preciso sentar e ouvir. Eu tenho pastores. Agora, no mês de janeiro, eu vou ministrar num congresso junto com um dos meus pastores, meus mentores, na área de família, o pastor Josué Gonçalves. E eu me sinto feliz e honrado. E eu vou estar perto dele. Para ouvir, ser corrigido e alinhado. Por quê? Porque eu preciso ouvir sobre limites. E eu preciso ouvir sobre projeção. Deus sempre vai tratar essas duas coisas com a gente, Dani. Vai, mas respeite a hora que eu falar para parar. Porque o vai é Deus encorajando. E o respeito quando eu parar é Deus provando se a gente continua sendo dele. E depende dele. Ou se a gente se torna muito pavãozinho. Que esse ano caiam os pavões e se levantem as ovelhas. Que se levante aquela pureza, aquele fervor, aquela paixão do primeiro amor. Jesus, eu preciso entrar no meu quarto, ouvir tua voz. Eu preciso falar contigo. Eu recebi uma palavra, Jesus, foi o Senhor que falou. Eu recebi um chamado. Jesus, eu passei por um processo de ser moldado, lapidado, moído. Como azeitona, fui pisado, espremido, ou como a uva. Fui corrigido, repreendido. Foi o Senhor, é o Senhor tratando comigo. Mas a gente não faz isso, a gente já quer alguém para contaminar. Você não sabe o que fizeram comigo. Onde já se viu? Quem eles pensam que são? A nossa carne busca mais carne. O nosso espírito clama por intimidade com Deus. Eu conversava ontem à tarde com o Zé Paulo. E eu falei, as viradas de intimidade. Eu vejo alguns amigos que fazem no começo do ano, os dias das primícias, lá 12 dias proféticos, outros fazem 7 dias e tal, 5. E uma consagração de entrega. Quem é o primeiro do teu ano? Quem é o primeiro da tua vida? Em vários lugares. Só se abrir rede social e está cheio. E não é por comparação, até porque se fosse por comparação eu teria mudado o horário já há anos. E há anos Deus tem falado comigo, Rogério, nós vamos marcar só um encontro de intimidade. Era de 11h30 à meia-noite e meia, eu mudei das 11 para meia-noite, facilitar tal. Parece que não, mas 30 minutos fazem muita diferença. Ontem, meia-noite, 7, já tinha acabado. Todo mundo tinha saído. Eu estava conversando aqui com o Zé, acho que com a Sandrinha. Acho que a gente foi pegar a Bela, eu olhei para o relógio, meia-noite, 7. Já tinha acontecido, esvaziar, estava tudo. E aí eu conversando com o Zé ontem à tarde, ele falou, pastor, é perfeito, não tem que mudar o horário. Ele não deixou, eu queria mudar o horário, tá? Não mudei por culpa dele, é nada. Ele falou, não tem que mudar o horário, não tem nada. Por quê? É um encontro de apaixonados mesmo. Não é evento para quem quer ser vitorioso só. Porque evento de vitorioso todo mundo vai. É um momento de intimidade. E gente, pelo amor de Deus, não estou dizendo que todo mundo tem que ir ou consegue. Não, não. O que eu estou dizendo é a gente precisa ser fiel à visão que Deus nos deu. Quem entende o que eu estou falando? Não é por comparação. E nem por opinião. Ainda que a gente busque conselheiros. A Bíblia diz, na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas eu preciso de um conselheiro que tenha a mesma estrutura que eu ou mais. Porque quem tem menos vai me puxar para baixo. Quem tem menos eu preciso buscar em Deus e estender a mão e dizer, vem para cima. Temos entrado nesse particular, temos colocado tudo que Deus tem falado no particular. Volta lá, no 1 de João, capítulo 5, verso 14. Essa é a confiança que temos em quem? Nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos... Eu creio que Deus está nos ouvindo aqui hoje. Agora, olha o que diz o verso 15, que incrível. Porque tem gente que ouve, mas não faz nada. E o que eu já falei, tem gente que eu já falei, já aconselhei, já instruí, e decidiram nem me ouvir mais. Porque fala, bom, não vou dar ouvido, pastor, então você não precisa falar. Então eu já nem te pergunto, você já nem me responde. E pronto, entramos em acordo. Tem um pastor amigo meu que ele está falando muito isso desde o ano passado, e eu já falei isso há alguns anos. E esses dias ele gravou um vídeo falando o seguinte, um dos grandes erros que a gente comete é ler vários livros que a gente não põe em prática. A pessoa terminou de ler um livro maravilhoso, já vou ler outro. Mas você colocou em prática aquele que você acabou de ler? Não. E não vai dedicar um tempo para colocar em prática. E pelo amor de Deus, eu não estou desencorajando ninguém à leitura.
Quem entende o que eu estou dizendo? Agora o que eu estou dizendo é que tem gente inchada. Diz, eu sei. Aí você pergunta, o que você faz? É assim, ó. Eu sei. Eu não faço. Mas saber, eu sei. Pergunta a pastora quem instruiu ela para fazer feijoada. Falei, linda, você faz assim. Pastor, você faz? Eu não faço. eu instruí, né, Lê? Quer tudo também? Uai, aí não, né, David? Não, uai. Ei, que esse seja o ano do aprendi, pratiquei. Aprendi, pratiquei. E aí esse pastor falava sobre isso, ele falava assim, a igreja é cheia de... E aí vem gente e fala, pastor, me dá um comando, me dá uma instrução, me dá um... Peraí, mas aquele último você colocou em prática? Há anos atrás eu falei isso com o Zé e com a Sandrinha. Falei, quando a gente atender um casal, a gente vai perguntar, vocês colocaram em prática aquilo que a gente combinou da última vez? Não, então pode ir embora. Quando vocês colocarem em prática, vem e conversa de novo, porque a gente tem algo novo a falar. O resto é só perda de tempo. Porque... Desculpa, com muito carinho, a gente atende com muito amor, mas tem gente que só quer sugar a gente, tem casal que quer bater um no outro e quer usar a gente de sparring, então eles querem usar a gente para agredir um ao outro, não estou falando fisicamente, então eu vou usar alguém para fazer com que ela ouça, que ele ouça o que eu quero falar, ele isso, ela aquilo, porque se for falar direto não vai prestar, não dá certo, então usa alguém, olha lá, Sandrinha até ri, vocês nunca viram isso, né? Aí a gente dá uma instrução. Passa um tempo, volta. Gente, pelo amor de Deus, e pelo amor de Deus, não estamos recriminando dificuldade em avançar. Todo mundo tem dificuldade, eu tenho dificuldade em avançar um monte de coisa na vida, quem mais? Mas assim, então, a gente está lutando para pôr em prática isso aí, mas está difícil. Opa, então tá jóia. Então vamos conversar. Vamos lá. É o aluno que, opa, não aprendi aqui, então vamos de novo aqui, vamos fortalecer isso aqui. Agora, quem somos nós? Profetizar e construir, gente, a mensagem, o título da mensagem não é sobre profetizar apenas, não é sobre falar, cruzar os braços e esperar cair do céu, vai cair um raio na cabeça. É profetizar e construir, ouvir Deus, ouvir a voz profética, fui para o meu particular, Deus falou, Ele está falando, tem gente, irmãos, quando Jesus fala sobre ir para o quarto, Jesus está dizendo assim, ó, seja íntimo, seja o quê? Toda vez que você receber uma direção, você tem que parar e ir para o quarto orar? Às vezes vem alguém e fala assim, ó, você precisa tomar uma decisão agora. Você pode tomar uma decisão na hora? Pode, claro que pode, nem tudo dá para ficar esperando. Mas eu entendo quem falou não, porque eu mesmo falei, não, calma, eu preciso consultar Deus. Mas peraí, se eu estou na intimidade com Deus, o Espírito Santo não pode falar na hora, é de Deus ou não é? Pode ou não pode? Tem gente que não consegue se conectar com Deus, nem em oração, nem no culto mais. Tem gente que não consegue se conectar com Deus. Antes punha louvor e chorava. Gente, eu já passei por deserto, vale, frieza, calor. E eu sei que não dá. Não dá para ficar longe. Não dá para comer na mesa dos demônios e na de Deus ao mesmo tempo. Tem que escolher que mesa que é mais importante. Eu já comi em mesa do demônio. E ela não é proposta só lá fora do mundo. Ela engana o nosso ego. Eu nunca vou perdoar a Clésia. E não adianta, deixa eu achar alguém para falar mal da Clésia. Mesa de demônios. A Clésia está na igreja, eu estou na igreja. A Clésia nem sabe, a vida dela está na bênção de Deus e eu que estou lascado com o capeta. É só uma suposição, só um exemplo, tá, João? Estou nada não. Estou na presença de Deus e amo a irmã Clésia. Ei, o que a gente está escolhendo para o nosso futuro? A gente precisa se conectar. E o Espírito Santo está ali. A gente já entrou no quarto, a gente está andando no íntimo. Surge uma situação, Deus fala, faça isso. Eu não preciso entrar no quarto de novo. Eu estou na vida da intimidade com Deus. Quem entende isso? Ontem a pastora pegou o filme Quarto de Guerra e colocou para o Israel, para a gente assistir. Israel, vem cá, vem ver esse filme. Aí quando o cabra começa a ter o sonho lá, o pesadelo, que ele está brigando e não sei o que e tal. O Israel, não, que feio, não quero ver isso não. Falou, não, vem ver. Nós precisamos encarar a realidade. Precisamos mergulhar na intimidade com Deus e profetizar a vida. Esse é o tempo que nós vamos encher a nossa casa, o nosso ano, os nossos dias, nosso trabalho, o lugar que a gente passar, a igreja, a cidade, de vida de Deus, de glória de Deus, gente. Entrou no quarto, ouviu Deus. Sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Se pedimos algo segundo a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Põe o último tópico, por favor, para a gente poder orar. Presta atenção nisso aqui, ó.
Ao pedir, viver e agir segundo a vontade de quem, gente? De Deus. Somos ouvidos e atendidos por quem? Por Ele. Que esse seja o tempo de profetizarmos e construirmos, segundo a vontade de Deus, um futuro abençoado para a glória do nome santo de Jesus. Só quem crê diz, pode aplaudir a Jesus porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus.